Fala, parceria! Professor Vareta na área para um giro de notícias geopolíticas do Brasil e do mundo. Esse é um novo tipo de vídeo que eu vou testar aqui no YouTube com vocês. Se vocês gostarem, cara, fala pra mim aqui nos comentários, curte o vídeo que é uma forma de eu saber que você gostou, que aí eu vou continuar com esses vídeos desse formato. Qual que é a ideia desse formato já falando pra você? É escolher 3 notícias que pra mim foram muito importantes para a geopolítica nacional, para a geografia, ou para a geopolítica e geografia internacional e comentar elas aqui com vocês. Fechou? Então vamos que vamos para a primeira notícia. Greve geral na Argentina. Cara, o Milei, ele assumiu aqui, segundo as minhas anotações, no dia 10 de dezembro. E o que é normal? O presidente, quando ele acaba de ser eleito, ele tem ali uma lua de mel com o Congresso, com a população, e é onde ele consegue fazer a maior parte das suas reformas. Bom, mas isso não tem acontecido com o Milei. Vale lembrar que ele é um político que era um economista, que ficou famoso aí em alguns programas de televisão, e ele foi aprovado com uma plataforma ultra liberal. E logo nas suas primeiras medidas, ele fez uma super desvalorização do câmbio da Argentina. Isso é uma medida que, na minha opinião, também teria que ser feita, não importasse quem ganhasse. O câmbio oficial e o câmbio paralelo, o câmbio blue, que eles falam na Argentina, tinha uma diferença muito grande. Ainda existe diferença, mas isso reduziu e fez com que a Argentina tivesse uma inflação maior ainda no mês de dezembro, fazendo com que ela fosse o país que terminasse o ano com a maior inflação do mundo, ganhando do Líbano, que ficou em segundo lugar, e da Venezuela, que ficou em terceiro. Bom, no meio desse turbilhão, ele também criou um grande pacote de corte de gastos. A Argentina é um país que historicamente tem muito gasto público, com subsídios e tal, e ele fez esse corte de gastos. Cara, fazer uma redução desses gastos, eu até entendo ali que era importante para você acertar a economia argentina. Realmente ela vivia ali num déficit muito grande. Porém, ele fez algo muito radical, que cortou diversos benefícios, cortou dinheiro do funcionalismo público, tem província na Argentina criando uma moeda própria para pagar seus benefícios. E ele fez isso, ele não pode fazer isso por decreto, né? Tem que ser, senão fica muito mal politicamente para ele. E ele fez isso por uma medida que ele mandou para o Congresso, que seria votada na quinta-feira, e é o que motivou essa greve geral, a primeira greve geral aí com menos de 2 meses de governo. Bom, algumas coisas importantes aqui dessa medida. Em vez de ele mandar vários decretos, ele mandou o que ficou conhecido como pacote ônibus. Por quê? Porque no ônibus cabe muita gente sentada. Ele mandou um pacote para o Congresso aprovar, e nesse pacote tinha mais, acho que eu anotei aqui, de 150 artigos. Então eram muitos artigos, eram mais de 50 artigos, desculpa, para serem votados nas diversas pautas. Essa greve geral aí, semana por diversos sindicatos, teve uma adesão mais ou menos, eles falam aí entre 130 mil pessoas tomaram as ruas. Os serviços pararam parcialmente, muitos serviços não pararam de forma mais drástica. Algumas pessoas falam do Milei ter criado uma lei contra protestos, e as pessoas ficaram com medo de perder os seus benefícios. Uma das coisas que ele colocou é que pessoas pegas em protestos contra as medidas perderiam os benefícios sociais. Então os sindicalistas alegam que a adesão não foi maior por causa disso, mas foi o suficiente para dar esse primeiro impacto negativo ao governo Milei, que é um governo que não tem já o apoio do Congresso, e fazer com que o Congresso adiasse essa votação. Então esse pacotaço que ele mandou não foi votado, certo? Foi adiado para ser votado só mês que vem. Então isso mostra aí algumas derrotas do Milei, que ele não tem conseguido implementar aquilo que ele falou que queria fazer. E como ele trouxe muita expectativa, cara, quando você gera muita expectativa, corre o risco de você gerar muita frustração. Para fechar a Argentina ele passa por um processo inflacionário muito forte. As medidas do Milei deram um boom na inflação no mês de dezembro. Diz ali que a médio prazo isso vai começar a ser corrigido. Mas ele é um presidente que tem uma certa fragilidade por não ter apoio do seu Congresso. Ele não tem maioria no Congresso, então ele não consegue aprovar muitas das suas medidas ali. Já se especula que ele talvez não consiga nem terminar
esse seu mandato. Certo? Vamos para a segunda notícia, uma notícia brasileira. Cara, achei muito legal essa notícia que o IBGE voltou a usar o termo favelas. Antes o termo favela tinha sido excluído, ele era usado lá nos anos 50, depois ele acabou entrando em desuso, e usavam como aglomerados subnormais. E esse era o nome dado a todos os tipos de favela, cortiços, palafitas, guetos, seja lá como você queira colocar, loteamento, quebrada. E houve uma demanda popular para que o termo favela voltasse, porque é o termo com que as pessoas se reconhecem. Então olha que legal, você tem uma noção das pessoas que vivem naquele território com o nome favela. Então, isso é como se você desse um pouco de poder para essas pessoas para que elas possam pelo menos decidir um nome pelo qual o local delas vai ser chamado. Hoje, oficialmente, no IBGE é colocado como favelas e comunidades urbanas. Então entra aqui os morros, os guetos, quebradas, então, loteamentos, palafitas, todas essas modalidades de moradias. Outra coisa que ele colocou é que a gente sempre pensou a favela como uma região desprovida de serviços, desprovida de recursos. Agora eles fizeram uma grande inversão na ideia. A favela tá aqui, ó, é onde você tem uma oferta precária e incompleta de serviços. Não é mais o território que é o problema, não é o território que não tem, é a oferta, papel do governo, serviço público, levar essa oferta de serviço para essa região. Então, é muito legal essa ideia de trazer o nome ligado à população, à identidade de quem está lá, e tirar o problema do território e trazer o inverter. É o território que sofre com uma falta de recursos, que não é uma falta de oferta de recursos. Para fechar esse tema, a gente tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas no Brasil, aonde, pelo censo de 2022, moram em torno de 16,6 milhões de pessoas. Cara, é um contingente bastante grande. E a última notícia, uma notícia aí mais ligada à Europa e Estados Unidos, é sobre a OTAN. Começou quarta-feira, no dia 24, o maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria. Cara, a Guerra Fria acabou lá em 91, com o fim da União Soviética, 89 a queda do Muro de Berlim, e desde então esse é o maior exercício militar da OTAN. Cara, vamos lembrar que a OTAN é aquela aliança do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar criada em 49 no contexto da Guerra Fria, onde Estados Unidos e os principais países europeus criaram a ideia de uma defesa mútua. Se houvesse um ataque soviético na época a um desses países, haveria uma defesa mútua. Bom, desde então a OTAN cresceu bastante. Desse exercício vão participar 31 países, que são todos os membros da OTAN atuais, mais a Suécia está no processo ali de entrada, que vai envolver, olha, estou na colinha aqui, ó, mais de 90 mil soldados, 50 navios, 80 aviões e mais de 1.100 veículos, sendo ali vários tipos de veículos de combate. O que esse exercício está simulando? Está simulando um ataque russo aonde? Na Polônia e nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que faz bem ali fronteira com a Rússia. Então, esse movimento militar, o que eu acho que está um pouco por trás disso? Foi tentado fazer na semana passada o reacordo entre Estados Unidos e União Soviética sobre armas nucleares. Esses dois países não são fiscalizados pela ONU, certo? Eles têm os maiores arsenais nucleares e desde um acordo de 2010, na época do governo Obama, os Estados Unidos fiscaliza a União Soviética fiscaliza os Estados Unidos. Porém, o Sergei Lavrov, que é um alto cargo ali do governo russo, disse que não vai renovar porque não dá para você ter essas visitas e inspeções americanas no momento em que os Estados Unidos apoiam militarmente, financeiramente, mandando armamentos para a Ucrânia, um inimigo declarado em conflito com a Rússia. Por isso, esse acordo não está mais em vigor e ninguém mais fiscaliza Estados Unidos e União Soviética. Fechou? Giro da geopolítica. Preciso criar um nome para esse quadro. Se você chegou até a fim, cara, comenta que nome que eu dou para esse quadro.
Fechou? Beijo no coração e até a próxima.